Oi, pessoal, a gente vai começar a nossa primeira aula do segundo bimestre, em que a nossa primeira deformação que a gente vai trabalhar é a deformação por temperatura. Então aqui tem uma barra com o ladinho A, com o lado B e com o comprimento E. Então quando eu aumento a temperatura dessa barra, galera, eu vou aumentar o tamanho dessa barra. Então o comprimento que era L vai ter um acréscimo que a gente chama de deformação por temperatura. Então, quando eu elevo a temperatura, eu aumento, a minha peça tem uma dilatação, que a gente chama, que é o acréscimo de temperatura ΔT. Se eu diminuo a temperatura, a peça sofre um efeito que a gente chama de retração, que é onde ela diminui o comprimento. Então, tem uma diminuição da deformação por temperatura. Nossa deformação por temperatura, galera, a gente tem uma equação. Então, a deformação por temperatura, que é o ΔT, é igual a 1 alfa vezes a diferença de temperatura ΔT vezes o comprimento da nossa peça. Então, alfa, galera, depende do nosso tipo de material. E esse alfa para a gente é o nosso coeficiente de dilatação térmica. Então, cada material tem um tipo de dilatação, por isso que vai entrar esse valor alfa. O ΔT é a nossa variação de temperatura. Então, geralmente a gente vai fazer a temperatura final menos uma temperatura inicial, beleza? Então, a temperatura do estágio final e a temperatura inicial em que está a nossa peça. E o comprimento L é o comprimento da nossa peça, beleza? Essa relaçãozinha, galera, ΔT vezes L, que é a variação da temperatura vezes o comprimento, na verdade essa relação aqui, alfa vezes ΔT, recebe uma nomenclatura, que a gente chama de deformação específica térmica. Então lembra lá que a gente tinha a deformação específica? Aqui a gente também tem que a deformação específica térmica, que é o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Para a gente poder trabalhar, galera, a gente vai ter a nossa deformação total. E essa deformação total é quando a gente tem a deformação por temperatura, ou seja, a gente eleva ou diminui a temperatura, e a gente tem mais a nossa deformação do carregamento. Então, por exemplo, a gente vai ter lá uma peça em que ela está sendo puxada com uma força P, e além disso está aumentando a temperatura dela, então não é um carregamento aqui, é só para indicar que está elevando a temperatura, com uma variação em graus Celsius. Então, galera, percebam que a peça aqui que vai acontecer. O comprimento inicial L, ele vai sofrer um acréscimo devido ao aumento de temperatura, que é a deformação ΔT, e vai sofrer também um acréscimo em função da carga. Então, a gente faz o que a gente chama de princípio da sobreposição, que a gente faz separadamente cada deformação e a gente adiciona uma com a outra, beleza? Então, a nossa deformação total, num caso em que a gente tem carga e temperatura, vai ser a nossa deformação da temperatura mais a nossa deformação da carga. Deformação da temperatura a gente acabou de ver. E a deformação da carga para a gente é a nossa equação. Deformação P vezes L vezes o módulo de elasticidade vezes a área. Beleza? É isso aí, galera.